Legal, então agora vamos falar sobre a, alertas, né? Então, como a gente vai configurar o nosso alerta para o nosso fecha fora, fecha dentro, tá? Então, a gente tem o nosso código aqui, o que eu vou fazer? Eu vou carregar o nosso gerenciador de alarmes, vamos deixar ele aqui em cima, dar um espaço para ele, puxar você para cá, tá? Eu sempre gosto de deixar ele zerado para a gente começar um novo alarme do zero, né? Não ter nenhuma bagunça aqui. Então vamos abrir um novo alarme, alarme de estratégia. A gente vai selecionar o código fecha fora, tá? Note que eu tenho que especificar o ativo, então se eu estou trabalhando no índice futuro, né, observações aqui, né, note que para alertas eu não preciso necessariamente estar, se eu estou usando gráfico, se eu estou utilizando, por exemplo, contratos futuros, né, eu não preciso especificar o vencimento, né, o mês, eu posso usar o ativo histórico, né, então, por exemplo, o InFut, WDOFut, né, DOLFut, IndFut, porque eu só quero receber o alerta, né, então facilita, não ter que ficar configurando toda vez que há um vencimento, um novo alarme, né. Outra observação importante, né, que existe uma diferença quando você está configurando para um replay ou para o mercado aberto, tá? Então você tem que especificar o ativo. Note que como eu carreguei um replay, ele me dá a opção de utilizá-lo como o meu ativo, né? Eu vou deixar o de mercado aberto para a gente configurar, depois eu vou mostrar como a gente altera, né? Então eu vou especificar uma periodicidade, sempre importante lembrar também que é importante entender, né, que isso aqui não reflete o que a gente tem no gráfico, tá? Se você quer que ele esteja sincronizado, tudo bem, né? Você tem que fazer isso manualmente, então configurar a periodicidade do seu alerta para a mesma periodicidade do seu gráfico, né? Não precisa, porque você pode querer justamente isso, né? Que um alerta ocorra numa periodicidade maior, porém você estudando numa periodicidade menor, desde que você esteja ciente disso, né? E a outra observação seria a forma de receber essa notificação, né? Então você tem basicamente três opções. Uma é ao satisfazer a condição, a segunda é o fechar o candle e a terceira é para ambos, né? Ao satisfazer a condição significa que assim que o preço cruzar a nossa banda, neste exemplo, né, de banda inferior, né, a gente tendo um preço fechando fora da nossa banda e logo em seguida fechando dentro, quando a gente usa ao satisfazer condição, assim que esse preço passe para a banda inferior, o candle vai ser pintado de verde e, portanto, você imediatamente recebe um alerta. Porém, isso não significa que essa condição vai se confirmar, porque até o final daquele período pode ser que o preço volte a cair e venha fechar fora, né? Então você tem um fecha fora, que não é o que a gente está buscando, né? Então, para evitar esse tipo de problema, você poderia usar ao fechar candle, ou seja, ele vai esperar o candle fechar e aí ele vai perguntar de novo, a condição ainda é verdadeira? Né? Neste caso aqui ele responderia sim, a gente confirmou, o candle fechou dentro, né? Então podemos emitir o alarme. Né? Então você pode configurar um som aqui, vou pôr aqui o padrão, né? Mas sempre entenda que, obviamente, depende do que você está buscando, do sistema que você precisa, né? Às vezes você quer ser notificado imediatamente, não tem problema, né? Eu vou deixar aqui, então, satisfazer condição, vou inserir, fechar. Então, note que agora o nosso alerta está ali, está configurado nos 60 minutos, né? Porém, para o gráfico do índice futuro. Então, se eventualmente eu quero testá-lo, né, antes de usar na prática, né, para saber que está funcionando, eu posso abrir aqui o nosso replay. Então, eu já deixei um replay configurado, né, já meio engatilhado para um evento, para a gente visualizá-lo, né? E agora eu quero mostrar como que a gente altera a configuração, então, né? Porque tem um fator importante aqui. Se a gente clicar com o botão direito em propriedades do alarme, né, a gente pode alterar os parâmetros da mesma forma que a gente configura uma regra de coloração, um indicador, um screening, né? Onde eu tenho meus parâmetros do meu código. Então, neste exemplo, para ele sincronizar com o que eu tenho no gráfico, era o que a gente configurou como, né? Nossa coloração e o nosso indicador, né, para 32 períodos, né, de desvio 2, então não precisa mexer, da média exponencial, ou seja, do tipo 1, né, como a gente determinou aqui no nosso documentação. Então, se eu aperto OK, eu configurei agora para refletir o meu a meu estudo gráfico, né, vamos dizer assim. Porém, se eu alterar agora, então eu dou um duplo clique e eu quero alterar as configurações do meu alarme para o meu replay, né? Lembra que a gente conversou, você vai precisar especificar um replay, né? Então agora eu vou selecionar justamente o marcado em amarelo com o nome replay. Note que ele marca até um R entre colchetes aqui, né?
do nosso ativo, e eu vou mudar para 1 minuto, que é a periodicidade que eu estou estudando no nosso gráfico aqui, para ficar mais fácil, né? E eu vou selecionar fechar candle, eu quero que haja confirmação para receber o alerta, tá? Então, se eu editar, e agora ele atualizou, note que se eu voltar para os parâmetros, ele reseta, ele reinicializa os parâmetros para os valores iniciais, os valores padrão, né? Então eu tenho que vir configurar de novo. Então 32, tipo média 1 exponencial, dou um OK. Ponto importante a ser feito, toda vez que você fizer uma alteração de parâmetros, tá? O que eu recomendo fazer? Você desselecionar, espera e resseleciona. O que isso faz? Ele faz com que ele salve as configurações de parâmetros que você fez, tá? Muitas vezes, se você não faz isso, ele continua usando as configurações de parâmetros iniciais, tá? E aí que há, às vezes, problemas, né? Nos estudos, o pessoal entende, poxa, não está funcionando o meu alerta, o que está acontecendo? Às vezes, quando você faz uma alteração de parâmetro, você precisa fazer isso. Normalmente não deveria, né? Ele deveria entender que a partir do momento que eu dei OK com as minhas alterações, ele deveria salvar, tá? Mas ele não funciona muito bem, ele tem alguns bugs aí, né? Então o que eu recomendo é fazer desseleciona, espera, resseleciona. Porque se você fizer muito rápido também, duplo clique, né? Ele vai abrir de novo as configurações, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer simplesmente desativar e reativá-lo, tá? Então agora estamos configurados, vamos soltar o replay para ver o que acontece. Talvez dê para a gente acelerar um pouco aqui, apesar de estar num gráfico de 1 minuto. Que eu quero que a gente tenha a chance de visualizar o que está acontecendo, né? Então, se eu quero ver aqui, vai abrir um novo candle. Note que qual que era a condição? Fecha fora, fecha dentro, né? A gente ainda está fechando dentro. Vamos ver aqui, vai fechar esse candle. Note que esse candle agora ele está querendo fechar fora, né? O candle vai encerrar. Fechou fora, ou vai fechar, fechou fora. Agora o que a gente precisa? Que ele feche dentro. Note que conforme ele... Vamos dar um pause aqui, antes que ele termine. Note que eu ainda não recebi um alerta, por quê? Porque eu determinei ao fechar o candle, né? Se eu tivesse determinado ao satisfazer condição, assim que ele pintou de verde, eu ia receber o alarme. Porém, eu pedi para ele confirmar, porque ele vai esperar, porque nada impede desse preço voltar e vir fechar aqui embaixo de novo, né? O que descaracteriza o nosso fecha fora, fecha dentro, tá? Então, você vai ver que, né, ele vai ter que esperar essa condição ser confirmada, né, para que a gente possa de fato receber um alerta. Então, note que ele confirmou, recebemos o alerta, alarme de estratégia, fecha fora, 1 minuto, na cor verde, né, que foi a cor que a gente determinou, né, esperando a condição ser satisfeita, né? Então, este é o nosso regra de coloração. Agora, nosso alerta, né? Agora, confirmei que ele está funcionando, né? Beleza, estou satisfeito que o código está funcionando. Então, posso até fechar o nosso replay. Agora, o que eu tenho que fazer? Propriedades, né? Duplo clique, né? Voltar para o índice futuro real, né? Ou seja, não tenho mais replay, eu fechei o replay, né? Então, agora eu posso alterar aqui minha periodicidade, vamos pôr aqui 60 minutos. Né? Ao fechar candle, posso deixar, editar, né? E o que eu faria agora? Voltaria aqui nos meus parâmetros, né? Caso eu queira alterar, põe 32, tipo 1, OK, tiro, ativo de novo, beleza, agora estou no mercado real com o meu alerta configurado, tá? Então, dessa forma aí que a gente vai configurá-lo.